Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Se você não tem uma Bíblia, quem sabe você está nos visitando e não tem uma Bíblia, basta levantar sua mão onde quer que você esteja e nós fazemos questão de emprestar alguma para você, para que você possa acompanhar a leitura conosco. Alguém precisa? Não precisa ficar acanhado, não. Basta levantar sua mão. Hoje em dia facilitou bem, porque a pessoa é até capaz de esquecer a Bíblia, mas o celular ela não esquece. E hoje tem aplicativos para celular, com a Bíblia, então facilitou bastante. Efésios capítulo 5. Eu convido vocês à leitura dos versículos 1 até o 21. Efésios capítulo 5, versículos 1 a 21, a palavra de Deus diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso aqui foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te pedimos que essa palavra gere o efeito esperado por Ti em nossas mentes e corações. Que o Senhor tenha plena liberdade, não apenas para falar conosco, mas para transformar aquilo que precisa ser transformado, e somente o Senhor é capaz de realizar. O ser humano e qualquer espiritualidade ou expressão religiosa são capazes de mudar aquilo que é visível, aquilo que é cosmético, aquilo que é perceptível e comportamental. Mas somente o Senhor é capaz de mudar completamente os nossos corações. Uma mudança perene que nasce dentro e se manifesta do lado de fora. É por esse tipo de mudança, por esse tipo de desafio, de encorajamento, de ânimo que vem da Tua palavra, que nós te pedimos nesse momento, repousando-nos, pois, no poder do Teu Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Praticamente desde o início do ano nós estamos estudando, versículo a versículo, a carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Éfeso. Uma carta que fala do plano eterno de Deus. E nós temos visto que o plano eterno de Deus é a igreja. A maneira como Deus quer impactar o mundo é através de uma comunidade de discípulos transformada pelo Evangelho em prol do mundo. De fato, a igreja de Cristo, ela é a esperança do mundo. E Paulo já falou muita coisa. Na nossa última semana, através dessa carta, na nossa última mensagem, nós falamos sobre a nova humanidade que nós recebemos em Cristo Jesus, a nova natureza. Já não somos mais aquilo que éramos.
recebemos uma natureza semelhante à de Cristo pelo poder do Espírito e temos sido transformados, então, dia após dia, conforme a semelhança do próprio Cristo. Portanto, versículo 1 vai dizer, por tudo que Paulo já disse, à luz do que foi dito, à luz dessa nova humanidade que temos em Cristo, Paulo vai nos falar algo absolutamente desafiador. Olhe comigo o versículo 1. Ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. À luz do que Deus fez, à luz do que Deus é, à luz da nova natureza que temos em Cristo, agora Paulo diz, imitem a Deus. E a pergunta óbvia que há de surgir é como é que alguém imita a Deus se ninguém jamais viu a Deus? Bom, nós vimos a Deus, porque nós vimos a Deus na face de Cristo. É exatamente esse questionamento que surge em um momento da vida e ministério de Jesus, quando os discípulos chegam diante dele e falam, Senhor, mostra-nos o Pai. E Cristo diz, vocês estão comigo há tanto tempo, como assim vocês me pedem, mostra-nos o Pai? Quem viu a mim, viu o Pai. O autor aos Colossenses fala que Cristo é a imagem do Deus invisível. Como é que é Deus? Como é que Deus fala? Como é que Deus age? Como é que Deus ama? Como é que Deus se comporta? Como é que Deus lida com o pecado e com o pecador? Como é que Deus exerce perdão? Puxa vida, eu estava vendo essa tarde, e eu vou voltar mais adiante no texto sobre isso. Providencialmente, eu estava ali no quarto, e aí minha esposa mudando de canal, e pronto, tá passando o filme Paixão de Cristo. Eu paro o que eu estou fazendo e começo a assistir. Eu acho que o Mel Gibson, que foi o diretor desse filme, conseguiu captar de uma maneira tão bela, trágica, mas bela, algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, há um momento no filme onde Cristo foi açoitado e levam o seu corpo, prestes à realização da crucificação. E ali vem Maria, a mãe de Jesus, e vem uma outra mulher. E ela está limpando o sangue que está no chão. E aí parece que ela se lembra, e a cena mostra isso, ela se lembra de um momento que ela teve com Jesus. E que momento foi esse? Ela era a mulher que nos evangelhos é conhecida como a mulher pega em adultério flagrante. E os seus acusadores estavam diante dela com pedras. E aí vem Jesus. E Jesus fala algo escandaloso, graciosamente escandaloso. Ele diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos, do mais velho ao mais novo, deixaram suas pedras, foram embora. Então aquela mulher que vê agora o Cristo açoitado se lembra de que esse mesmo Cristo foi o responsável não apenas pela salvação de uma morte física, mas sobretudo pela salvação de sua alma, salvação espiritual. Então, como é que Cristo lida com as coisas? Como é que Deus, lida com as coisas? Basta olhar para Cristo. E é exatamente isso que Paulo vai dizer. Sejam imitadores de Deus, veja aqui, não como servos, não como escravos, não como serviçais, embora sejamos servos de Deus e de Cristo, mas como filhos amados. Não é mais uma relação hierárquica, é uma relação afetuosa. É um filho que olha para o pai e fala, eu quero ser como ele. Sabe, é o pai herói. Quantos de nós que temos o privilégio de ser pais, quantos de nós não queremos ser espelhos para os nossos filhos? De certa forma é esse tipo de relação que Paulo está abordando aqui. Mas como é que nós fazemos isso? Versículo 2. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como é que eu imito a Deus? Simples, imitando a Cristo. Olhando para Ele. Vivendo em amor sacrificial ao exemplo do próprio Cristo. E o que eu acho belíssimo dos evangelhos, e representado aqui em uma das cartas, e preste atenção nisso, não há nada que Cristo nos peça que Ele mesmo já não o tenha realizado. Quando Ele nos pede para amar, Ele amou muito mais. Quando Ele nos pede para nos entregarmos sacrificialmente, Ele é o sacrifício definitivo em prol de toda a humanidade. Ele é o grande exemplo de entrega sacrificial como fruto de obediência, e não apenas isso, mas fruto de amor. Hebreus capítulo 10, versículos 5 a 7 diz, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste.
De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Ou seja, Deus não está ansiando por sacrifícios de animais. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, o mesmo Cristo que fala, amem, primeiramente diz, olhem como eu amei. Se entreguem, olhem como eu me entreguei. Então, nesse trecho aqui dos 21 versículos, e é desafiador passar por um trecho longo como esse, mas se eu não fizer isso hoje, a gente não termina Efésios esse ano, literalmente. Então, eu preciso. Nesse trecho, Paulo vai apontar para 3 realidades, pelo menos. Ele vai falar de uma vida de obediência, uma vida de sabedoria e uma vida de alegria, como consequência da nossa nova humanidade. Quais são as evidências disso? Olha comigo versículos 3 e 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Paulo não diz que não deve haver essas coisas na vida dos cristãos. Paulo diz que não deve haver menção dessas coisas na vida dos cristãos. É mais ou menos quando na palavra de Deus diz, fujam da aparência do mal. Não é apenas fuja do mal em si, mas não se aproxime de tudo que é mal, de tudo que é maligno, de tudo que é maldoso. Por quê? Porque há práticas de vida que não são coerentes com a nossa nova humanidade em Cristo Jesus. Já não cabe mais. Já não combina com aquilo que fomos transformados. Já não combina com aquilo que somos. Agora, eu quero destacar uma expressão aqui, porque as outras são de fato autoexplicativas, mas quando ele fala de imoralidade sexual, a expressão grega, porque você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, um grego particular, grego koiné, grego antigo. E a expressão no grego é porneia. Porneia. Talvez te lembre alguma coisa. De fato, é a mesma radical da expressão pornografia. E porneia não quer dizer apenas pornografia, mas porneia é uma expressão abrangente. Fala de todo tipo de relação sexual fora do padrão criacional de Deus. Explico. Nós já entendemos que a fé cristã, se você tem caminhado com Cristo há algum tempo, a fé cristã, você já entendeu, é muito mais do que um código ético. É muito mais do que uma lista de coisas para fazer e coisas não fazer. É verdade que muitos não cristãos, quando olham para a igreja, têm essa percepção, e por vezes, acertadamente, de um estereótipo de um cristão que é alguém sisudo e é alguém que não pode fazer nada que é divertido na vida. Não é verdade? Profetas da nossa cultura, a sabedoria popular já cantou sobre isso. Parece que tudo que é bom, como é que ele diz? Faz mal ou engorda. Não é verdade? É errado, faz mal ou engorda. A gente já cantou sobre isso. O ponto é que essa não é uma definição acertada da vida cristã. Porque a vida cristã é muito mais do que um código ético, um conjunto de percepções morais. No entanto, existe sim uma ética cristã. Dentro da fé cristã existe, inclusive, uma ética da sexualidade. Porque nós temos um padrão, aquilo que a gente chama de padrão criacional, aquilo que Deus colocou desde o princípio como sendo não apenas narrativo, mas normativo. Ou seja, não apenas contando uma história, mas estabelecendo um princípio, gerando uma consciência. O padrão criacional, e eu sei que o que eu estou prestes a dizer é politicamente incorreto, mas o padrão criacional diz respeito a um homem e uma mulher assumindo um compromisso mútuo. Qualquer relação sexual fora desse escopo, entre um homem e uma mulher, num compromisso mútuo, assumido publicamente através do sagrado matrimônio, a Bíblia chamaria de porneia. A Bíblia daria o nome de imoralidade sexual. Portanto, esse padrão criacional é monogâmico, é heterossexual e está dentro dos limites do casamento. Eu sei que você pode pensar, mas Diego, os tempos mudaram. Eu sei que você pode pensar, meu Deus, não é possível que em pleno ano de 2018 a gente está falando de um pensamento que pode primeiramente soar retrógrado, atrasado. Será que a igreja não evolui?
A cultura mudou. E esse é um bom questionamento. Mas uma coisa que é importante nós lembrarmos é que, como cristãos, nós interpretamos a cultura com as lentes das Escrituras, não o contrário. Isso é, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Portanto, a cultura, ela pode mudar, e de fato ela muda, ela sempre muda. Aquilo que é um padrão ético num lugar, num tempo, numa civilização, não necessariamente é o mesmo padrão ético e moral em um outro momento, em uma outra cultura, em uma outra civilização. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Ela permanece a mesma. É por isso que olhar para aquilo que a palavra de Deus diz nos mantém seguros. De que modo? Porque se nós somos seres criados, nós temos que ouvir aquilo que o nosso Criador tem a dizer acerca de nós mesmos. Se você der ouvidos àquilo que a cultura diz acerca da sua identidade, você vai ficar profundamente confuso. É melhor perguntar para aquele que te criou e te conhece de dentro para fora. É melhor saber, a partir de Deus, que é o Criador de todas as coisas, quem nós somos, do que simplesmente estarmos completamente confusos com essas vozes vociferantes da cultura que chegam diante de nós e nos bombardeiam com uma série de confusões. E aí você ainda pode pensar, meu Deus, século 21, 2018, eu quero te lembrar de uma coisa. Paulo está escrevendo no século I aos cristãos em Éfeso, que dentre outras coisas que eu poderia citar, não vou apenas por falta de tempo, mas Éfeso é a capital mundial da deusa Diana, ou deusa Ártemis. O templo da deusa Diana ficava naquela cidade. E, entre outras coisas, uma das formas de adoração a essa deusa, que é tida por muitos na mitologia como deusa da caça, uma das formas de adorá-la era através de prostitutas cultuais. Mulheres, sacerdotisas desse templo, ofereciam seus corpos à prostituição como forma de adoração a essa deusa. Não pense que valores confusos são exclusividade do nosso tempo. Definitivamente não são. Desde a Grécia Antiga, passando pelo Império Romano, desde que o mundo é mundo, a imoralidade é parte da cultura, sobretudo parte do ser humano que vive em contraposição àquilo que é a vontade plena de Deus. É exatamente nesse contexto que Paulo fala sobre imoralidade, impureza, obscenidade, gracejos imorais. Uma outra coisa que pode parecer tabu para muitos é a relação do cristão com o sexo. E me permita dizer que o problema não é o sexo, nunca foi. A nossa sexualidade é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, mas a banalidade que dão à sexualidade é a deturpação que vem a partir da contaminação do pecado. Nós precisamos resgatar a beleza da sexualidade como dádiva de Deus à luz daquilo que é o padrão criacional. E aí alguém pode pensar, poxa, mas o que é pecado? A gente ouve tanto sobre pecado. Pecado não é apenas aquilo que Deus proibiu. Pecado é algo que Deus proibiu porque nos faz mal. Essa é uma maneira melhor de se enxergar. Quando Deus fala, como Pai amoroso que é, não vá por esse caminho e não faça isso, o que Deus, como Pai amoroso, está dizendo é, você vai se ferir, você vai se machucar. Por exemplo, uma sexualidade descontrolada, as relações afetivas fora do padrão de Deus, elas produzem intrinsecamente consequências seríssimas. Afetivas, emocionais, relacionais, psicológicas e espirituais. Por exemplo, sexualidade descontrolada, pessoas que se relacionam com múltiplos parceiros. Isso pode gerar em muita gente o sentimento de mero objeto. Um usando o outro para satisfação egoísta do seu próprio prazer, sem necessariamente assumir um compromisso com aquela pessoa. Pessoas se sentindo usadas, pessoas com dores, com mágoas, com feridas profundas, famílias destruídas. Quando um cônjuge, então não é apenas antes do casamento, mas é para além e fora do casamento, quando um dos dois, marido ou esposa, resolvem se aventurar em uma relação extraconjugal, Deus fala, não é por aí. Por quê? Porque nós vamos nos machucar. A partir de uma aventura, a partir de um desejo, o outro é ferido. Famílias são destruídas, infâncias são traumatizadas. Então veja,
A questão do pecado não é o pecado em si, são as consequências gravíssimas que ele gera nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nós amamos. Será que nós fazemos ideia, por exemplo, do que uma separação pode causar na mente de uma criança? O quão traumático isso pode ser? Famílias desestruturadas. Enfim, Paulo está apontando aqui, dizendo: isso não é coerente com aquilo que vocês se tornaram em Cristo Jesus. Ele diz: essas coisas não são próprias para os santos. Mas olha o versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso, ou disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não apenas o apóstolo Paulo está abordando a questão da sexualidade, mas o apóstolo Paulo está abordando uma questão um tanto profunda também. Porque veja que ele fala imoral, impuro e ganancioso, e aí ele dá uma qualidade à ganância. Veja que é a única expressão que ele utiliza isso. Ele fala de imoral, ele fala de impuro, mas quando ele fala do ganancioso, ele o identifica como idólatra. Por quê? É interessante observar isso. Porque, sem dúvida alguma, tal como o sexo não é um problema, mas a contaminação e deturpação dele é, o dinheiro não é um problema, mas lidar com o dinheiro de modo equivocado é um grande problema. Porque foi Jesus, inclusive, que nos ensinou que o dinheiro nas nossas vidas, se não bem tratado, é sempre um Deus em potencial. Inclusive, Cristo dá um nome, chama de Mamon. Interessante que quando ele fala de outros pecados, não necessariamente ele coloca esse pecado como uma divindade, embora todos os pecados tenham o potencial de se tornarem ídolos nas nossas vidas, mas especificamente, ao falar de dinheiro, Jesus fala: cuidado, porque é impossível servir Deus e dinheiro, Deus e mamon. É impossível servir os dois plenamente, é impossível agradar um e agradar o outro. Invariavelmente, você vai escolher um e você vai fazer dele o seu Deus. Por que isso é importante, sobretudo nos dias de hoje? Porque nós temos que admitir, nós vivemos em uma sociedade materialista, consumista, individualista e extremamente cosmética, ou seja, que vive da aparência. Sociedade de ostentação. Então, não necessariamente você precisa ter, é interessante você aparentar que tem. Então, você não precisa ter tudo aquilo que os outros pensam que você tem. Basta você tirar a foto certa no lugar certo, no momento exato, com o filtro correto do Instagram. E vai parecer muito bom. É interessante que ninguém posta nas redes sociais os piores momentos da sua vida. Nós mostramos a nossa melhor face. Nós mostramos os ambientes mais descolados. Por quê? Não estou falando que isso é errado, mas nós temos que analisar o nosso coração. Porque, de fato, talvez aquilo que nós estamos tentando fazer é suprir nossas carências afetivas e emocionais, tentando mostrar uma face que não condiz com aquilo que nós vivemos internamente. Nós dependemos dos likes e dos compartilhamentos, quando, na verdade, aquele sorriso esconde uma alma profundamente triste. Sociedade materialista, sociedade de consumo. E é interessante que, aparentemente, o dinheiro ele parece poder resolver muitos dos nossos problemas. Parece, com um agravante. A ganância é um ídolo que age com sutileza. Como diz o autor americano Timothy Keller, ele diz: a ganância se esconde das suas vítimas. Sabe o que isso quer dizer? Que dificilmente nós percebemos quando somos gananciosos. E eu queria te convidar a uma sondagem, uma checagem do teu próprio coração. Porque eu aconselho pessoas há alguns anos já. Parte do ministério pastoral se dá no aconselhamento. Eu já aconselhei todo tipo de coisa. Todo tipo de conflito. Pessoas angustiadas. Mas eu não me lembro, eu honestamente não me lembro, alguém marcar um atendimento e pedir um aconselhamento para pedir ajuda, dizendo o seguinte: pastor, eu preciso de aconselhamento, eu preciso de ajuda, eu não estou aguentando mais. Por que, meu filho? Por que, minha filha? Porque eu sou muito avarento, pastor. Meu Deus, eu tenho um amor por esse negócio chamado dinheiro que eu quero morrer abraçado com esse negócio. Eu não me lembro de ter feito um aconselhamento onde alguém fala: pastor, eu sou ganancioso demais. Eu estou gastando demais comigo mesmo. Eu tenho entendido que eu preciso gastar mais com os outros. Eu preciso ser generoso. Eu preciso praticar a justiça. Eu preciso ajudar quem tem menos do que eu. Eu não lembro alguém em crise por gastar muito consigo mesmo. Por quê?
Porque talvez, eu gostaria de sugerir, que mesmo sem perceber, alguns de nós somos gananciosos. O que significa que transformamos o dinheiro, que pode ser tratado como bênção de Deus, em um falso Deus e um ídolo na nossa vida. Olha o que o Keller diz aqui. Por que ninguém que esteja preso nas garras da ganância enxerga isso? O falso Deus do dinheiro usa poderosas estratégias sociológicas e psicológicas. Todos tendem a viver em um grupo socioeconômico particular. Uma vez vivendo em um certo bairro, matriculando seus filhos em escolas desse bairro e participando da vida social local, você se verá rodeado por um bom número de pessoas que têm mais dinheiro que você. É verdade ou não é? Tudo depende de quais ambientes nós frequentamos. E aí ele continua. Você não se compara ao resto do mundo. Não é verdade? Será que nós comparamos o nosso padrão de vida com quem mora, sei lá, na África? Mas não na África do Sul. Na África onde é ruim mesmo. Sei lá, no Congo, em alguns lugares. Nós não nos comparamos com essa pessoa. Nós nos comparamos com aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade e nós nunca nos nivelamos por baixo. O Keller continua e diz o seguinte. O coração humano sempre quer se justificar, e essa é uma das formas mais fáceis de fazê-lo. Você declara, eu não vivo tão bem quanto eles, minha vida é modesta se comparada a deles. Como resultado, a maior parte dos americanos, ele é um pastor americano, se considera de classe média, e apenas 2% se incluem na classe alta. Dá para acreditar que 2% dos americanos se consideram ter uma boa vida? É uma afronta para nós isso, não é? Nós, brasileiros, latino-americanos, olhar para os Estados Unidos e achar que a vida deles é mais ou menos, via de regra, mas é o que eles pensam. Porque muitas vezes é o que nós pensamos também. Jesus adverte as pessoas muito mais frequentemente contra a ganância que contra o sexo, e ainda assim, a maior parte das pessoas não se sente culpada desse mal. É interessante que para Jesus, ganância não é apenas o amor pelo dinheiro, mas é também a ansiedade excessiva por causa dele. Você não precisa me responder, mas eu vou propor um questionário aqui. Você fica sempre pensando em como você pode ganhar mais dinheiro? Você fica com medo de um dia não ter o suficiente? Você inveja o que outros possuem? Se você já conquistou bastante e você sabe disso, agora que você conquistou, você vive com medo de perder o que foi conquistado? E se você de fato perdesse tudo o que tem, até o último centavo, o que isso geraria em você? Desespero é uma palavra que pode definir? Cuidado com a idolatria. Cuidado em tentar atribuir ao dinheiro aquilo que só Deus pode dar. Porque o dinheiro é um falso Deus que engana bem. Ele promete segurança, ele promete controle, ele promete poder. Só que ele não cumpre. Porque só Deus, para nos gerar profunda segurança, para nos fazer sentir amados, só Deus tem o controle sobre as nossas vidas e o poder sobre cada detalhe dela. Se você ama o dinheiro, confia no dinheiro e obedece o dinheiro, certamente você tem problema com ganância. Como é que eu sei que eu amo o dinheiro? Quando eu estou sempre pensando em como ganhar mais. Como é que eu sei que eu confio no dinheiro? Quando eu sinto que eu tenho o controle e quando eu tenho o dinheiro na mão. E quando eu não tenho, eu me desespero. Quando é que eu sei que eu obedeço o dinheiro? Quando eu me torno escravo dele. E eu faço sacrifícios absurdos apenas para obter mais ou não perder aquilo que eu já obtive. Pergunta. Qual é a única maneira, de alguém deixar de idolatrar as riquezas desse mundo? Eu tenho uma sugestão. É encontrar uma riqueza maior. Qual é a única maneira, se nós temos problema com a ganância? E tudo bem, a gente coloca isso diante de Deus. A única maneira de olharmos para as riquezas desse mundo e não transformarmos elas em Deus, e sim aproveitá-las como bênção, é descobrir que nós temos uma riqueza espiritual infinitamente maior. Porque Jesus diz que as nossas riquezas temporais, terrenas, os ladrões roubam, a traça corrói,
e a gente pode perder do dia para a noite. Mas há uma riqueza que não pode ser tirada de nós. Aquilo que Deus nos dá em Cristo Jesus como riqueza espiritual é muito maior. Portanto, agora eu posso ter o dinheiro, o recurso que Deus me dá e colocar diante dele e falar: Deus, use essa riqueza temporal e corruptível para a promoção da verdadeira riqueza, que é atemporal, que é eterna e que ninguém pode tirar de mim. A riqueza que vem de ti. Veja, psicólogos, psiquiatras vão afirmar que nós não mudamos hábitos apenas dizendo: eu vou parar com isso. Você só substitui hábitos. E a melhor maneira de substituir um hábito é assumir um hábito ainda mais forte. Você quer que os recursos financeiros deixem de ser um ídolo na sua vida? Se volte para o Deus verdadeiro e confie nele, porque é ele que provê para a sua vida. Amém? Ninguém os engane com palavras tolas, versículos 6 e 7, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Versículos 8 a 14, Paulo vai nos falar que nós somos filhos da luz. E ele vai dizer pelo menos 4 coisas aqui. Que nós devemos então viver como filhos da luz, que nós devemos produzir frutos dignos de iluminar o mundo, que nós devemos reprovar as obras das trevas e, muito importante para nós, que nós precisamos despertar para essa nova realidade que temos em Cristo. Desperta, ó tu que dormes. Lembra que Paulo está escrevendo a cristãos. Portanto, não necessariamente ele está convocando essas pessoas à conversão, não é um apelo. Mas o que o Paulo está dizendo é que é possível você ser salvo, você ser um cristão e você ter uma fé adormecida. Que é uma das piores coisas que pode acontecer na vida cristã. Alguém que recebeu a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, mas, quem sabe pelas preocupações da vida, pelas ansiedades, por diferentes coisas, deixou que essa chama se apague. Adormecido espiritualmente. O que nós precisamos? Nós precisamos de uma dose ainda maior do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos. Nós precisamos lembrar o que Cristo fez. Meu Deus, assistindo esse filme de novo, hoje à tarde, foi tão emblemático. Literalmente, eu e minha esposa fomos levados às lágrimas. E meu filho Noah, que não tinha assistido o Paixão de Cristo, tinha hora que ele não olhava. Tinha hora que ele tampava o olho. Tinha hora que ele perguntava: por que estão fazendo isso com Jesus? Tinha hora que ele não sabia, de fato, definir o que ele sentia. Eu falei: filho, o que você está sentindo? Ele falou: eu estou sentindo medo. Eu falei: você está sentindo medo ou você está sentindo triste? Uma criança de 6 anos, ele falou: eu acho que eu estou sentindo triste. Eu falei: por que você está sentindo triste? Ele falou: porque esses homens maus estão acabando com Jesus. Eu falei: filho, é verdade, isso é triste, isso é trágico, mas deixa eu te falar uma coisa bela sobre o que a gente está vendo. Jesus passou por tudo isso para que eu e você não precisássemos passar. Meus irmãos, a gente só vai despertar para o Evangelho quando nós recebermos diariamente uma visão ainda mais aumentada do que é o sacrifício de Cristo. Quando eu penso que a caminhada cristã diz respeito meramente a uma expressão de agenda dominical, quando eu penso que a caminhada cristã diz respeito a coisas que eu faço ou deixo de fazer, e esqueço que a fé cristã tem a ver única e exclusivamente com a cruz, e a cruz gerando consequências na minha vida, eu me torno um cristão morno. É por isso que Jesus vai dizer em uma das cartas ao Apocalipse: quem dera você fosse quente, quem dera você fosse frio, mas porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Palavras severas de Jesus, que está dizendo basicamente: um cristão morno e adormecido causa náuseas no próprio Deus. Por que nós vomitamos? Nós vomitamos quando há algo estranho nos nossos corpos, que faz mal aos nossos corpos, e o nosso corpo, então, o nosso organismo, como mecanismo de defesa, coloca aquilo para fora, para que não contamine aquilo que está dentro. Jesus está dizendo: é possível um cristão, pelo tipo de caminhada que exerce, adormecida e morna, me causar mal. Paulo está dizendo: desperta. Viva na luz. Não viva mais como aqueles que vivem nas trevas, em que suas obras são ocultas e inomináveis. Viva na luz.
e evidencie frutos. Veja que não é obras, mas evidencie frutos que mostrem que você é um filho da luz. Por que não obras de luz, e sim frutos de luz? Porque o fruto é gerado pela vida interna que habita em nós. A obra seria gerada pelo nosso esforço. Nós não praticamos obras do Espírito, nós apenas vivenciamos frutos do Espírito. Por quê? Porque é o Deus que habita em nós que gera toda essa bondade, fazendo emergir a partir de nossas vidas aquilo que Ele está fazendo, não nós. Porque nós nos conhecemos. Nós sabemos que nós somos propensos ao pecado, que nós desejamos por vezes mais o que é das trevas do que o que é da luz. Mas, J.I. Packer diria, aqueles que supõem que a doutrina da graça de Deus tende a encorajar relaxo moral, estão simplesmente mostrando que, no sentido mais literal, eles não sabem do que estão falando. É pela graça de Deus, tudo pode. Packer, um dos grandes teólogos de todos os tempos, diria, de modo algum. Por quê? Olha que lindo e que poético isso. Pois amor desperta amor. E amor, uma vez despertado, concede prazer, concede deleite. Se eu recebi amor de Deus, eu vou devolver a Ele banalidade e indiferença? Não. Se eu recebi o amor de Deus, eu quero olhar para Deus e falar, Deus, eu sei que o meu amor é falho e imperfeito, mas por ter sido amado por Ti, eu quero Te amar de volta e eu quero amar aqueles que estão ao meu redor. É assim que Cristo resume a lei, amar a Deus e amar o próximo, sempre os dois. Tenham cuidado, versículos 15 a 17, com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Paulo fala sobre uma vida em obediência, Paulo fala sobre uma vida na luz, e agora Paulo fala sobre uma vida sábia. De modo muito simples, e só isso daqui daria um sermão inteiro, mas de modo muito simples, Paulo está dizendo, a vida é curta e os dias são maus. Não perca tempo. Cristão, não perca tempo. Não perca tempo com aquilo que não tem valor eterno. Não perca tempo com aquilo que não traz dignidade à vida humana. Não perca tempo com aquilo que não evidencia os valores e princípios de Deus na nossa vida. Não perca tempo. Não desperdice o seu tempo, porque o seu tempo é dádiva preciosa, dada pelo próprio Deus. E sempre ao pensar sobre tempo, eu geralmente penso duas coisas. Primeiro, que Tiago vai dizer que nossa vida é como vapor, é como neblina. Eu sou criado em Santos, litoral de São Paulo. Uma das coisas que a gente mais fazia era subir e descer a Serra do Mar, ir para São Paulo e voltar de São Paulo para Santos. Tenho familiares em São Paulo capital, passava as férias lá. Então, a vida inteira, subindo e descendo a serra. Uma coisa interessante sobre neblina é que você está dirigindo, está tudo limpo, daqui a pouco a neblina vem, do nada. E da mesma forma como do nada ela vem, obviamente tem explicações meteorológicas, mas não é nisso que eu vou entrar agora, como ela aparece do nada, ela se dissipa do nada. Tiago está dizendo, assim é a vida de vocês. Eu falava hoje de manhã na nossa aula de novos membros, primeiros passos, quem é que pode garantir o dia de amanhã? Com toda certeza. Ninguém. Nós não controlamos o ar que entra e sai dos nossos pulmões, nós não controlamos o batimento cardíaco, nós não controlamos nossa pressão arterial. Como é que a gente quer controlar a vida? Como é que a gente quer controlar aquilo que parece tão simples? Sendo que na complexidade da nossa existência, do nosso organismo, se Deus decidir que meu corpo para de funcionar agora, acabou. E aí o Mário Sérgio Cortella diria o seguinte, você sabe quanto tempo tem? A resposta seria não. Então ele diria, quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Porque de fato não tem tempo nenhum, só tem o agora, só tem o hoje. Que nós possamos usar nosso tempo sabiamente. Como é que você tem utilizado o tempo que Deus te deu? E por fim, versículos 18 a 21. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças
constantemente a Deus por todas as coisas, Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Qual é o melhor uso do nosso tempo? O melhor uso do nosso tempo é compartilhar a boa notícia, o Evangelho, com aqueles que não conhecem. Mas talvez você tenha se perguntado, como é que eu vou viver esse tipo de vida? Me abstendo da imoralidade, obedecendo plenamente, num mundo consumista e materialista, não sendo ganancioso e idólatra. Como é que eu vou viver como um filho da luz e não como um filho das trevas, refletindo e evidenciando aquilo que eu sou, mas com toda a complexidade dos meus conflitos internos e pecados? Como é que eu vou fazer isso? Aqui está a resposta. Não apenas a partir do nosso esforço e virtude, mas o texto diz, deixem-se encher pelo Espírito. Note o tempo verbal utilizado aqui. Gramaticalmente a gente chamaria isso de algo que está na voz passiva, ou seja, não é encham-se do Espírito, é deixem-se encher. O que ele está dizendo aqui é que Deus vai fazer a obra na sua vida, permita que Ele assim o faça. Porque, meus irmãos, se dependesse tudo de mim, se dependesse tudo de você, fala a verdade, a gente estava frito. A gente estava frito. Quando nós falamos de livre-arbítrio, toda a conceituação, o livre-arbítrio essencialmente, não quero assustar ninguém, mas essencialmente ele não existe. Porque se Deus nos der total arbítrio na vida e eternidade, a gente sempre vai escolher aquilo que é contrário a Ele. Ele nos dá uma livre agência a partir, nós cristãos, do seu Espírito. Por quê? Para que eu não obedeça aos desígnios da minha carne, mas para que eu seja guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus que em mim habita. É isso que Jesus nos prometeu. Momentos antes de iniciar o seu martírio, ele olha para os discípulos e diz, não fiquem tristes, eu vou, mas eu volto. E eu não vou deixar-lhes órfãos. Eu vou enviar um consolador, um paracletos, aquele que vem ao lado, um outro conselheiro, e ele os guiará a toda a verdade. E Jesus vai repetir algo sobre o Espírito em Atos 1:8. Ele diz que esse Espírito, quando vem sobre nós, nos dá o poder de sermos testemunhas, embaixadores, evidências, credenciais de quem Jesus Cristo é no mundo. E quando nós somos cheios do Espírito, quais são as consequências? O texto propõe vida em comunhão. Nós estamos uns com os outros. Vida em louvor, porque nós cantamos hinos a Deus. Vida em gratidão. Meus irmãos, em uma sociedade, repetindo, consumista e materialista como a nossa, ser grato é um milagre. Ser essencialmente grato. Você chegar diante de alguém que fala, eu sou grato pela minha vida, por tudo que eu tenho, mas não é de boca para fora, não. Não é aquele eu sou grato, mas se eu tivesse tal coisa seria muito bom. Não, eu sou grato. Eu sou satisfeito, eu sou contente em Deus. A vida no Espírito gera gratidão de coração e submissão mútua. Nós não estamos mais nos ferindo, nós estamos nos auxiliando mutuamente, nos sujeitando uns aos outros, como o próprio corpo de Cristo se sujeita a Ele. Quem é o nosso grande exemplo de tudo isso? Para não parecer que é uma coisa impossível, o nosso exemplo é Cristo. Esse Filho obediente, o Filho de Deus. Ele é o exemplo da verdadeira vida de obediência levada às últimas consequências. Ele enfrentou a cruz. E um texto que eu confesso que eu leio, entendo, mas não consigo capturar a dimensão. Um texto em Hebreus diz, Cristo enfrentou a cruz pela alegria que lhe era proposta. Cristo enfrentou a brutalidade da cruz, alegremente. Não pela cruz em si, mas por aquilo que ela ia gerar, que é a minha e a sua salvação. Cristo entende que o sofrimento é por enquanto, e que as dores e as mazelas da vida hão de se dissipar, de modo que nós enfrentamos tudo quanto necessário, em obediência e em alegria, porque é Ele que nos conduz. É o Cristo que diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E encerro com uma citação, mais uma, do Timothy Keller, quando ele diz o seguinte,
a não ser que vejamos o que custou para Ele nos salvar, não ficaremos felizes em obedecê-lo e em servi-lo. Quanto menor a cruz, menor a obediência e a alegria. Quanto maior a cruz, mais eu me entrego à vontade dele. Amém?